O Kaique é um garoto. Ele sente um jogo daquele tamanho, mas a saúde dele e o Wesley, que normalmente deita pelo lado direito de ataque do Flamengo, só isso. O Gerson Pelo também lado caindo por ali. Pelo lado do Kaique. Então ele só tinha, isso. basicamente, 2 jogadores que são peças fundamentais no sistema do Flamengo. Perfeito. E ele conseguiu fechar por ali. Eu também. Acho que você ia falar que não consegue pensar alguém no Cruzeiro que tenha jogado mal. Eu também não consigo. E aí é a unidade, né? O Fagner, que eu, inclusive, hoje é o dia, né? Eu não queria que o Cruzeiro tivesse trazido. E que bom para o Cruzeiro e para o torcedor do Cruzeiro que o Leonardo Jardim conseguiu. Esse jogador, ele tá muito encaixado no Cruzeiro. Você vai olhando. Vai muito bem. Você vai olhando, né? É mais um jogo onde o Romero desarmou o adversário e conseguiu fazer o Cruzeiro jogar. Quanto tempo o Cruzeiro não era uma equipe capaz de jogar em transição, né? E o Cruzeiro ontem, ele pressionou o Flamengo na saída de bola. O Flamengo que tem... Ele fez algo muito inteligente para mim, o Jardim. Ele coloca o Caio Jorge para marcar o Léo Ortiz, que é, de fato, o Léo Pereira tem capacidade de sair jogando, mas não é como... Então ele deu espaço pro Léo Ortiz. Ele faz o Lucas Silva acompanhar. Gente, parece piada, mas não é. O Lucas Silva marcou o Gerson. E bem. Isso tem a ver com equipe. O Romero, eu imaginei que fosse seguir o Arrascaeta, e no único momento que o Arrascaeta conseguiu desgarrar, fez o que fez. Joga muito mesmo o Arrascaeta, é um absurdo, mas o Romero marcou bem a maior parte do jogo, e aí outros encaixes, né? O Wanderson ajudando, o Kaique pelo lado esquerdo, é por isso que o Wanderson joga com o Jardim, pelo que ele ajuda, né? Sem bola, tem que melhorar com a bola? Tem que melhorar, claro, mas o Cruzeiro, o Christian, né? Que é quem toma a bola aos 50, numa saúde absurda, o que compete, é absurdo o que compete o Christian, né? Então é um time realmente que a gente vê os jogadores, claro, tirando os jogadores do ataque, né? O Caio Jorge tá de brincadeira, né? Cada arrancada, ele tá arrancando com uma confiança, e a cada jogo que passa ele faz gols. O Léo Pereira ontem não quer dar o bote, vai correndo pra trás, e tá daquele jeito, né? Parece que se ele bater um tiro de meta com a confiança que ele tá, vai levar perigo ao gol adversário. Mas o Valu, é por isso que eu não consigo dissociar do... Tô te achando tão... Calma que vai chegar. Gritou tanto no Instagram ontem, ficou rouco. Calma, não tô rouco não. Calma que vai chegar. Mas por isso que eu não consigo dissociar de forma alguma, o que ele fez fora e dentro de campo. Eu entendo quando vocês dizem que o que ele fez fora é mais importante do que ele fez em campo. Pra mim é. Mas eu trato tão importante quanto e não dissocio, cara. Não, porque o que tem acontecido em campo nesse Cruzeiro, com jogadores que a gente não acreditava mais, caso do Lucas Silva, se você olhar pra esse elenco, eu não imaginava que o Wanderson fosse entregar o que ele tá entregando, o Christian fosse entregar na posição que ele está entregando, inclusive. O Eduardo tem jogado bem. O Romero, eu achava que seria reserva desse Cruzeiro em algum momento, porque na minha cabeça o Wallace teria essa oportunidade. O Caio Jorge não consegue enxergar o Romero, nem combinou com eu concordo. O Caio Jorge... Vou te falar uma coisa, você vai brigar comigo. O Caio Esse Jorge... time encaixado aí, eu acho que até o Wallace não tá jogando. Não vai jogar. Quando necessário, tá? Esquece. Não esqueço. O Cruzeiro precisa de 2. Hoje eu fiz as contas para o Cruzeiro precisaria de 8 jogadores na janela. Não vai trazer isso tudo, mas é o que eu penso. Não, é pro Cruzeiro não dá mais o Wallace. Esquece. Não esquece. Vocês esqueceram o Lucas Silva? E olha aí. Não, são casos bem diferentes. O Lucas Silva nunca teve uma fase com tanta sequência no Cruzeiro, jogando tão mal quanto o Wallace teve esse momento de sequência. Esse time encaixado, eu não tô dizendo que ele vá ser titular desse time. Com esse time encaixado, quando entrar, pode responder. Não vai entrar. Os fantasmas não cabem mais. Só que agora, vocês vão me dar razão do que eu falei no início do campeonato. Dá o quê? O Cruzeiro luta pelo título. Ou não? Eu queria só dar... Thiago, eu respeito. Eu acho que o Valu falou rapidamente desse personagem, mas eu acho que a gente tinha que abrir um espaço maior para ele. Caio Jorge. Acho que a gente precisa de uma destrinchada. O que é o Caio Jorge nesse momento? É um garoto. A gente tem sempre que lembrar que ele tem 23 anos completados esse ano. Isso, 23 anos. E passou por tanta coisa no Cruzeiro. Passou por um momento... Desculpa. É um menino que chama Caio Jorge. Esse menino, 1 bilhão e 800 milhões tá valendo. Você já ouviu falar nele? Cara, bom de bola. Decência que esse moleque tá jogando. Exatamente. Por isso que eu tô falando, Agaji, que eu acho que a gente tinha que abrir um espaço maior dentro do programa para analisar o que esse menino tá jogando. E lembrando, outro ponto importante, é que ele passou num momento de desconfiança. Ele estava zerado até o jogo do São Paulo. Exatamente, que é um marco. Você vê que é um marco, não só por isso. Sim. Muito bem lembrado, Valu. Muito bem lembrado. O primeiro gol dele na atual temporada é justamente contra o São Paulo. Esse ano ele tem 12 jogos e 6 gols marcados. 4 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil. Então vê o quanto a confiança, eu acho que vinda também do treinador, da comissão técnica, de todos que se envolvem com o Cruzeiro, deu a ele isso. Velho, os 2 gols...
recentes dele. O gol contra o Vila Nova, que ele arrasta também a marcação e chega na frente da área e bate colocado fazendo um dos gols do Cruzeiro. E o gol contra o Flamengo, gente, ele arrastou a bola do meio campo até a entrada da área e bateu com total confiança. É o que o Valu tá falando. Ele hoje, se ele bater um tiro de meta, você pode pegar lá assim, ó, fica de olho aí que pode dar alguma coisa. E isso é maravilhoso de se ver. Ele só tem 23 anos. Só 23 anos. Principalmente quando você volta lá, quando ele chegou, ele teve uma grande desconfiança da torcida do Cruzeiro. Foi um pênalti perdido? Foi contra o Internacional. Foi contra o Internacional, um pênalti perdido, a torcida, parte da torcida, né, pegou no pé dele. Mas, cara, que cabeça boa teve esse moleque. Surgiu muito bem quando surgiu nas categorias de base. No Santos, né? Isso. Se destaca no Santos, se destaca na seleção brasileira. Foi pra fora, então ele ficou nesse pouco tempo de futebol que ele tem, já viveu tanta coisa. E agora, vestir a camisa do Cruzeiro, assumir a titularidade, e num jogo contra o Flamengo, que como o Everton muito bem colocou, é o melhor time do continente, o melhor elenco do continente, ele fazer o gol que fez, cara, parabéns pra esse moleque. Mas faz um segundo, né? Aquela porrada que ele deu. Na travessão, e o Rossi desvia, O Rossi desvia, a bola bate na travessão. O Rossi passou da bola. Que ela faz uma curva. E ele solta a mão aqui, bate nela. Do Rossi, defesaça do Rossi. Só pra, eu acho que eu já falei demais aqui, mas eu preciso te falar mais uma vez. O Jardim, na coletiva dele, disse que o maior responsável por isso tudo que tá acontecendo são os atletas, né? Ele deixou bem claro. Mas aí é a sandália da humildade, óbvio. Sandália da humildade. Mas parabéns pra ele. Ele tá dentro dos meus 70-30, né? Então, assim, ele diz que os maiores responsáveis. Ele vai e volta e cai no mesmo lugar. Quem corre são os atletas. E, de fato, eu acho que ele. Isso. Concordo, então, Thiago? Acreditando nos movimentos que ele pede. Você sabe que não é só 30%. Você sabe. Não, Thiago, você acha que não, eu acho que sim. E tá tudo bem. Sim, a gente tá a gente nunca vai chegar num consenso porque pensamos bem diferente nesse aspecto e com esse mesmo elenco ninguém consegue entregar o que ele tá entregando. É porque tinham outros problemas internos também, né? Cara, mas aí tem a questão da bola campo. Tem também, mas tem outros. Ninguém conseguiu entregar. Mas tem outros problemas internos. Matematicamente a gente nunca vai chegar a esse denominador comum, né, gente? Só pra completar, o maior trabalho do Jardim com relação a jogadores, pra mim, não é nem o Lucas Silva, é o Vidalba, tá? Nossa, porque o Vidalba, porque o Vidalba, o Jardim, quando ele falou lá no podcast do Cruzeiro, ele falou literalmente desse jeito. Quando ele viu o Vidalba em campo contra o Democrata de Governador Valadares, na estreia dele, Jardim, ele falou o seguinte: fiquei a pensar que os jogadores estavam fazendo aqui no Cruzeiro. Porque a qualidade técnica é muito fraca, muito baixa. Quer dizer, e ele conseguiu colocar o Vidalba num nível. O técnico do Vidalba de zagueiro ou lateral, não só nas duas, mas ele se encaixou como zagueiro. A carreira na posição de origem não, é porque o Vidalba, a posição de origem é lateral esquerdo, o Everton. Assim, contratado como zagueiro, desculpa. Cara, eu não vou perder a minha linha de raciocínio por uma coisa infrutífera que você está dizendo, na minha opinião. Mas, frutífera é ele na lateral. Então, o Jardim, pra mim, o Vidalba é esse maior símbolo pra mim de um cara que ele, Jardim, bateu o olho e falou assim: o que esse cara tá fazendo no Cruzeiro? Mas ele, Jardim, falou também por que o Vidalba tá jogando o que tá jogando. O presidente ironizou o jogador. Porque ele deu treino. Aí, o Elton, ele bate muito naquela tecla de dar minutos. Ele falou: o Vidalba jogou desse jeito porque olha o número de minutos que ele tem, né? E é fundamental para finalizar mesmo, quando ele diz, né? Muitos questionam às vezes a questão física. A culpa não é do departamento físico quando um técnico tem uma má gestão de jogadores. O Cruzeiro não poupou tanto igual o Flamengo poupou, mas quem terminou vendendo saúde, fisicamente falando, foi o Cruzeiro. E aí ele fala: um jogador que joga 90 minutos de 3 em 3 dias, eu não consigo recuperá-lo. Mas se ele joga 60 minutos em 2 dias, eu consigo recuperá-lo novamente para uma próxima partida.